Vamos iniciar logo o intuito desse vídeo pelo começo, que é o que mais importa? Como que recomeça a fazer algo que você tinha o costume de fazer, que você amava fazer e por algum motivo você deu uma brecada? Então eu já vou começar com o tema inicial desse vídeo, que é eu não sou mais a mesma. E tá tudo bem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Érica e eu sou criadora de conteúdo há mais de 6 anos. Porém, no meio do caminho aí, no meio do processo, eu dei uma parada nessa parte de criação de conteúdo. Eu acredito que depois que eu me casei e antes do casamento veio a pandemia, eu tinha um público, né? Eu tinha uma galera bem legal aí antigamente, bem antes da pandemia, que era o tempo que eu tinha muita produtividade, eu estava muito aflorada com ideias, a minha criatividade tipo estava lá em cima. E por isso que é importante você entender como que funciona a sua mente e o que você pode fazer para melhorar o que está perdido em você. Às vezes você se perde no meio do caminho por algo que travou dentro da sua própria cabeça e que você sozinho não consegue sair de lá. Agora uma coisa, como que você aceita a mudança no meio do processo? Pensa assim, ó, você tinha uma vida completamente diferente e aí como que você aceita essa mudança enquanto você está caminhando? É mais ou menos isso, é mais ou menos essa linha que aconteceu comigo. Gente, e olha que louco, por muito tempo eu fiquei me culpando por eu não ser mais aquela pessoa. E ao invés de eu ir para frente, eu continuava parada no mesmo lugar. E até pior, eu ficava dando passos para trás. E uma coisa, gente, é certa, o passado ele não volta. Não tente ser o que você foi um dia, sabe? Então eu fiquei muito presa nesse pensamento de ser quem eu fui um dia por conta dessa minha época de alta criação, de alta criatividade, com a energia lá em cima. Uma coisa que eu fazia muito nessa época era em colocar expectativa nas pessoas, por conta da pouca idade, por conta da falta de amadurecimento, de não ter pessoas certas caminhando comigo, sabe? Dificilmente não, eu não coloco, uma coisa que é fato na minha vida é em não colocar mais as minhas expectativas em cima das pessoas. É diferente quando você precisa lidar com pessoas e você ser uma pessoa totalmente maleável, ajustável para algumas situações, e quando você se posiciona em relação a algo. Hoje eu tenho muito essa minha parte que é do espiritual. Eu sou uma pessoa que amadureceu muito nessa questão de caminhar mais com Deus. Não que antes eu era uma pessoa do mundo, nunca gostei de coisas assim muito ilícitas, mas eu era do mundo, né? Tipo, então, pessoas do mundo estão no mundo e acabam que não conhecem verdadeiramente a Cristo. Então, já tem 2 anos que eu conheço a Cristo de verdade, quero conhecer muito mais, tento me aprofundar muito mais através da sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia se tornou meu maior manual da vida, quando eu me sinto triste, quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto perdida. É na Bíblia que eu encontro esse refúgio. Tem uma pergunta que fala sobre coisas que você precisa desaprender, mas não desaprender para você ficar disperso no mundo. Desaprender para você conseguir, é como se você tivesse que dar um passo para trás para poder dar 3 para frente. Mais ou menos isso. Decisões que eu precisei tomar, situações que eu passei no meio desse processo, no meio desse tempo. O quanto que Deus, o quanto que Jesus Cristo trabalhou em mim, o quanto Ele me deu forças em momentos que eu achava que eu não teria. Tem essa visão em você para algo, não tem como você ficar olhando para quem você era. Você precisa olhar para frente, você precisa se ver como você pode ir para frente. E o que mais mudou em mim nesse tempo? Algo assim que é primordial: menos comparação e mais presença. Em um mundo de internet, de redes sociais, a gente tende a ficar se comparando o tempo todo. Houve uma época que eu ficava relacionando a minha vida com a vida de outras pessoas, de famosos de internet, que gostam de postar tudo perfeito. Eu não tinha ainda essa visão de que, nossa, a vida de ninguém é perfeita. Até chegar um momento que eu entendi isso e que as pessoas só mostram na internet o que convém mostrar. Ponto muito importante: menos pressa e mais propósito. Quando você caminha com muita pressa, quando você vai com muita sede ao pote em relação a algo, você acaba se atropelando no meio do caminho. É como se você começasse a dar
passos na frente dos seus passos e você tropeçasse. E sobre ter mais propósito, é quando você ora e você pede uma confirmação para Deus. Às vezes a confirmação não vem de um jeito que você imaginou ali naquele momento, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito para tudo. Então, às vezes você pede algo que parece muito grande aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Então, Deus, ele ainda precisa trabalhar algo em você. Ele precisa ainda mexer um pouco na estrutura, sabe? É mais ou menos isso. Então, comigo, eu sinto o tempo todo que é assim, que para me colocar em níveis mais altos, ele ainda precisa mexer um pouco na minha estrutura em relação a onde eu estou. E isso, gente, vale para todos os parâmetros da vida, tá? Pode ser tanto no ambiente de trabalho, na faculdade, dentro da família, dentro do casamento. Para uma pessoa que você encontra na rua, um morador de rua que precisa de algo de você, em tudo. Deus trabalha em você da forma e jeito e maneira que Ele quiser. E eu, como filha, só preciso dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eu só quero a sua presença. Faça de mim o que quiser. Faça de mim o que for preciso. Porque se for preciso eu me quebrantar, me quebrar inteira para ficar na sua presença e alcançar os meus propósitos diante de ti, eis-me aqui. Você busca algo para ser perfeito, sabe? Você fica buscando por coisas para você se tornar perfeita, para você se tornar perfeito. Ah, mas eu preciso me performar bem nisso, eu preciso trazer isso, mas eu preciso ensaiar um roteiro, eu preciso pegar isso. Quando, na verdade, o que você precisa só ser é ser você mesmo. Você só precisa ser você mesmo e acabou. Então, assim, ó, eu vou falar para vocês o que esse canal representa a partir de agora. É um espaço de verdade, um lugar sem perfeição, mas com muita intenção, e um recomeço para alinhar quem eu sou hoje e poder passar para vocês assim da melhor maneira possível. Para encerrar esse vídeo sobre mudanças, mudar não significa que você tem que deixar de ser quem você é. Você não perde a sua essência quando você muda. Eu não sei para quem esse vídeo vai chegar, talvez no começo não chegue para ninguém, mas se chegar para alguém, eu conseguir fazer diferença na vida de uma pessoa, como eu já fiz diferença na vida de várias pessoas alguns anos atrás, o que eu falo para vocês é isso. Sejam quem vocês são, não mudem a essência de vocês, mudem apenas o que precisa ser mudado, para você conseguir ser uma pessoa melhor. E se você se identifica com essa verdade que eu tô trazendo aqui, eu te convido para você se inscrever no meu canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou começar a trazer aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de colocar o seu gostei, deixa um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de alguma forma. E é isso, gente. Um beijo e fica com Deus.